Prezados alunos, satisfação revê-los aí em nossa videoaula, né, Direito Empresarial 2. Só relembrando, a gente está vendo aí um tópico específico sobre propriedade industrial. Hoje, inclusive, a gente encerra esse tópico. A partir da semana que vem, a gente dá início aí aos títulos de crédito, que é o terceiro item aí do nosso plano de ensino e que vai fechar esse semestre, né? Então, no primeiro bimestre, vocês tiveram contratos, aí toda a especificação e as aulas do professor Juliano. Aí vocês vieram para mim com essas videoaulas, já falamos sobre propriedade industrial, já fazem 2 aulas. Hoje a gente encerra esse tema e a partir da semana que vem a gente ingressa em um tema mais amplo, que são os títulos de crédito, né? Então fiquem atentos aí na nossa metodologia. Nesse sentido, agora, quinta-feira, dia 30 de abril, é o prazo para vocês enviarem aqueles trabalhos que porventura ainda não tenham sido enviados e foram passados pelo professor Juliano. Essas atividades valem aí uma nota do primeiro bimestre, né? Então fiquem atentos. Além disso, hoje, aqui nessa gravação, a gente vai passar também aquela questão semanal que vale a presença e também uma fração de nota, como vocês já estão habituados. Bom, o que a gente vai falar hoje? Hoje a gente fala sobre concorrência desleal, né, o tópico final aí da Lei 9279, essa lei de propriedade industrial que a gente está vendo. E aí, como, né, é um assunto extremamente pertinente aí dentro do nosso contexto, a gente vai falar sobre a questão do software, né, como que o software é protegido e de ter uma lei específica para isso. É o que a gente vai ver agora na sequência e vocês acompanhem pelos slides que estão lá no portal do aluno também disponível para download, né? Então, continua aí à disposição sempre que vocês tiverem alguma dúvida. Mas vamos seguir aí na tela. Quando a gente fala de concorrência, né, a gente tem que lembrar primeiro, né, de uma situação bastante importante aí dentro do nosso direito. O que não é permitido é a questão da concorrência desleal, né? Dentro do nosso modo capitalista de ser, né, nosso Estado capitalista, a concorrência em si, ela é inclusive incentivada pelo Estado, né? Então, o que não pode ocorrer e o que essa lei vem a proibir é a questão da deslealdade, ou seja, uma conduta ilícita, né? Então, a gente lê aí, a gente fala sobre concorrência desleal. O desleal, muita gente pode encaminhar ou caminhar aí para a questão da moral, da ética. Não é nada disso, né? O desleal é no sentido de concorrência ilícita, né? Quando a gente fala em concorrência desleal, na verdade a gente está falando inclusive de um crime que a gente vai ver nos slides subsequentes, né? Então a concorrência não é aquela antiética ou não moral, contrária aos costumes e à moral. É uma concorrência que é contrária ao direito. É isso que a lei não permite. Porque a concorrência em si, né, e a gente avança nesse segundo slide, ela é incentivada pelo nosso Estado. Nós temos lá no artigo 170 da Constituição, inclusive, um tópico que vai falar sobre a livre iniciativa, né? Livre iniciativa no sentido de livre concorrência. O Estado brasileiro, ele cria e ele objetiva que cada vez mais se tenha concorrência. Então, a concorrência é algo que é incentivado pelo Estado. O que não é permitido é que essa concorrência vá contrária aí à questão da norma, né, que protege a propriedade daquele que inventou algo, aquele que registrou algum produto, né? Então vejam que a concorrência, no seu sentido econômico, de produção, né, em maior quantidade, maior qualidade, a um preço mais baixo, é algo que é bom, né, para todos, inclusive para o consumidor, né? Então a concorrência perfeita em que um não se aproveita do outro, um não se apropria indevidamente aí da propriedade de outrem, ela é fundamento da nossa Constituição. Então nosso direito, né, a questão aí da propriedade industrial, ela vai basicamente fazer o quê? Ela vai assegurar, né, um rol de direitos subjetivos para aqueles que atuaram em conformidade aí com a lei de propriedade industrial, aquele que inventou e registrou, aquele que é o autor, aquele que
detém aí aquele título de propriedade, seja da invenção, seja do modelo de utilidade, seja aquele que criou a marca, né, aquele que investiu na marca. Então nós temos um rol de atribuições aí de direitos subjetivos protegidos pela propriedade industrial. Do outro lado, né, nós temos aí a concorrência que, de modo geral, a livre iniciativa exerce aí no seu mercado, né, na sua economia diária, é próprio aí de um modelo capitalista. Né? Então, quando você vê que determinado segmento está lucrando muito bem, né, e tendo aí uma, uma alavancagem aí no mercado, é óbvio que os concorrentes vão ficar de olho e logo logo você vai ter aí alguém disputando esse mercado com você. Isso não tem problema nenhum. Isso é próprio aí do direito ser protegido, ser mundo capitalista. O problema é quando essa concorrência se choca, né, ou invade aí a propriedade industrial, essa proteção que a lei de propriedade industrial acaba conferindo aí para as pessoas. Então, quando há essa invasão, a gente tem aí caracterizada a concorrência desleal, que é aquilo que eu já falei, desleal é no sentido de ilícita. É um crime aí que uma empresa, via de regra, a empresa, né, pessoa jurídica, acaba cometendo aí contra a propriedade de alguém. Essa propriedade, que a gente já viu, pode ser aí a invenção, modelo de utilidade, indicação geográfica, a marca e o software, aí, como a gente vai ver na aula de hoje. E onde que está disposto, né, e quais são as hipóteses em que a gente verifica uma concorrência desleal? A própria lei 9279, lá de 96, é a lei que a gente está vendo, que vai dizer o que é concorrência desleal. Né? Comete crime de concorrência desleal quem? O artigo 195 vai dizer uma relação bastante extensa, inclusive, de situações que cometem, né, e caracterizam concorrência desleal. O detalhe, né, é que isso daí é um tipo penal, né, a pena aí, além da multa, além da possibilidade da pessoa se valer de uma indenização por dano moral, um dano material, existe também a penalidade aí criminal, que faz aí detenção de 3 meses a 1 ano. Né? Então, a punição na esfera criminal não é tão severa, mas ela existe. Né? Então, é um crime. Um crime com, né, relevância também na esfera civil aí de indenização. E qual é o grande fundamento dessa concorrência desleal? É o desvio da clientela. É alguém se aproveitar da construção de outrem, né, do autor, para desviar a clientela, para enganar o consumidor e se aproveitar aí do investimento ou da propriedade, né? Lembrando que a patente, né, o registro, elas asseguram aí essa propriedade, né, de você poder ser o dono daquilo. Ou seja, uma das possibilidades de você ser o proprietário é você impedir que terceiros se utilizem. Né? Então nós temos aí toda essa situação, né, que envolve no artigo 195 o fundamento maior é o desvio de clientela, né, o desvio de clientela é aproveitar sem autorização daquele que é o titular, o proprietário. E aí nós vamos aí fazer uma varredura rápida de quais são os tipos penais e automaticamente quais são as situações de concorrência desleal. Então, primeiro, quem publica qualquer meio uma falsa afirmação, né? Você quer desprestigiar ou criar um problema com o produto do concorrente e publica algo falacioso, né? Algo falso. É concorrência desleal. Testa ou divulga acerca do concorrente falsa informação, emprega meio fraudulento para desviar a clientela do outro, né? Então você cria aí algum artifício que desvia a clientela, você desprestigia o produto, usa a expressão, o sinal de propaganda alheios ou os imita, né? Então você usa as mesmas cores, as mesmas fontes, no mesmo nicho, aí você se aproveita da propaganda, né, de alguém fazendo, né, induzindo aquele consumidor mais desavisado, achando que é a mesma coisa, né? Então você pinta uma loja, você caracteriza aquela loja com as mesmas cores do concorrente. E aí o consumidor chega lá dentro e vê que, puxa, mas não é aquela loja oficial. Como ele está lá dentro, ele acaba comprando. Né? Então,
são situações aí também de concorrência desleal. Usem devidamente o nome comercial, o título, né, ou a marca dessa pessoa, substitui pelo seu próprio nome os produtos de outrem, nome ou razão sem o seu consentimento. Né? Então aqui nós temos 6, mas não são só 6 incisos desse artigo 195, ele é bem extenso. Né? Então nós temos aqui nesse slide todos os demais. Óbvio que eu não vou fazer leitura de todos, né? Acho que todos vocês aí sabem ler, né? O que eu espero. Então vejam, né? Deem uma lida aí com calma, né? Em todos esses dispositivos. Mas vejam, né? Alguns a gente destaca, como por exemplo o inciso 10 aqui, a pessoa que recebe, né, o dinheiro, ou seja, você suborna, né, o funcionário de um concorrente aí para que ele, enfim, né, desprestigia a concorrência, ele divulga segredo comercial, enfim, tudo isso daí é caracterizado como concorrência desleal, tudo isso aqui é um tipo penal, tudo isso aqui é crime, né? Crime que, via de regra, é realizado aí pelas pessoas jurídicas e, obviamente, né, algumas condutas aqui elas são específicas para quem, o agente que realiza, né? Nesse caso do dinheiro é o funcionário aí, que vai ter uma punição também, o funcionário que recebeu o dinheiro, né? Além da empresa que deu o dinheiro, ofereceu o dinheiro àquele que recebeu o dinheiro. Então são uma série de situações que vão desvendar aí o crime de concorrência desleal, né? O crime aí que conduz, né, a uma violação, é uma falha de mercado, é uma situação que inibe, afasta a livre concorrência tão prestigiada aí nesse mundo capitalista. Bom, passada aí a questão da concorrência, né, e exaurida aí a Lei 9279, que trouxe toda a propriedade industrial, eu acho que nessa disciplina de Direito Empresarial 2, a gente não poderia, né, deixar de falar da questão da lei do software. Né? Então, ainda que não esteja dentro daquela lógica da lei de propriedade industrial, aliás, a lei de software vincula-se muito mais à lei de propriedade intelectual, né? São conceitos diferentes, né, de autores, enquanto que um envolve para comércio, para a indústria, aqui no software a gente tem uma vinculação mais com a ideia de intelectualidade, o meio artístico, né? Mas enfim, a lei do software merece ser estudada aí, nem que nessa meia aula que resta aí para nós, né? Então, a lei do software é uma lei desvinculada da lei de propriedade industrial, tem uma lei específica. Qual é essa lei específica? A lei 9609 de 98. Né? Então, a lei 9609 de 98 é a lei de software. E essa lei, ela ganhou, e ela é específica para software, porque lá na lei de propriedade intelectual, que é a lei 9610 de 98, o artigo 7º, parágrafo 1º, diz que os programas de computador são objetos de lei específica. Então vejam, uma lei na sequência da outra aqui. O computador ganhou uma lei específica saindo da lei de propriedade intelectual. Né? A gente já vai ver que a propriedade intelectual tem uma característica interessante, de proteger o autor, e o software ele é mais caminhado, mais vinculado à ideia aí de a ideia de patrimonial. Né? A propriedade intelectual ela tem uma característica bastante peculiar com relação ao programa de computador, que a gente vê aí no próximo slide. Mas o que é programa de computador? Né? Programa de computador, aqui, artigo 1º, programa de computador é a expressão de um conjunto organizado de instruções em linguagem natural codificada. Né? O artigo 1º traz esse conceito, mas ele é de 98. Né? Ele é de 98. Então, nesse momento, eu vou fazer a pergunta aí para vocês responderem aquela pergunta semanal. Bom, essa pergunta semanal, que vocês já estão habituados, deve ser enviada aí para o meu e-mail, o e-mail que aparece na tela. Né? E essa pergunta ela vem dentro do contexto aí, daquilo que a gente acabou de falar. A lei é sobre software, a lei vai e traz aí a termo, né, a denominação programas de computador. Dentro desse sentido, é a minha pergunta. Né, esse programa de computador,
que a lei chama ali específico e traz o conceito dentro da Lei 9609, a minha pergunta é se as empresas ou as pessoas que desenvolvem aplicativos para celular, elas estão protegidas por essa lei ou existe uma lei específica para elas, né? Então, essa é a pergunta aí que vocês devem me enviar até semana que vem, né? Semana que vem nossas aulas são quarta-feira, então quarta-feira da semana que vem a gente está falando em dia 6 de maio. Então, dia 6 de maio, enviem para o meu e-mail de forma individual a resposta a essa questão. Bom, voltando aqui ao nosso slide, né, uma das grandes características que nós temos no nosso direito à propriedade intelectual, que é a Lei 9610, é a questão do direito moral, né? O direito brasileiro ele segue o sistema francês de proteção, em que o direito moral do autor, e aí o artigo 24 da Lei 9610, ele lista quais são esses direitos morais. É o de reivindicar a autoria da obra, de ter seu nome vinculado, de conservar a obra inédita, assegurar a integridade da obra, modificar a obra, retirar de circulação a obra, ter acesso ao exemplar único ou raro da obra. Esses são direitos que o autor, né, essa lei de propriedade intelectual, coloca nesse artigo 24 que são direitos morais do autor. E esses direitos eles não podem ser vendidos e nem renunciados, né? Então, nosso modelo de proteção à criação artística, ela é baseada num sistema francês que é diferente do americano, né? O modelo americano, ele é do copyright, e o copyright permite você vender esse direito moral, vamos dizer assim, junto com o direito patrimonial. No direito brasileiro, a lei de propriedade intelectual não permite a alienação do direito moral. O que é o direito moral? Está aí na tela de vocês, o artigo 24. Só que o software, inclusive, aí está o motivo para ele ter migrado para uma lei específica, que o software segue a lógica do direito intelectual do copyright, ou seja, essa proteção do direito moral que toda criação artística tem não se aplica para o software, né? Então vejam, a lei de software é a lei 9609, a lei de propriedade intelectual é a lei 9610, uma lei na sequência do outro. Por que o software foi colocado numa lei específica e não entrou junto com a lei de propriedade intelectual? Porque a lei do software, a proteção ao programa de computador, não se submete ao rol de direitos morais lá do artigo 24 da Lei 9610. Ou seja, o direito ao software, ao desenvolvimento do software, ele pode ser alienado e pode ser renunciado, assim como é o sistema americano do copyright. Toda a criação artística, intelectual, né, a obra, o livro, o cinema, literatura, peça de teatro, audiovisual em geral, tudo isso é protegido, esse direito moral, com base no sistema francês. Ou seja, o direito é inalienável e irrenunciável. Em específico do software, ele foi migrado para o sistema americano, ou seja, o sistema do copyright, ou seja, é possível sim alienar, né, a integralidade do programa de computador, inclusive renunciar ao direito moral aí do programa de computador. Porque o artigo 2º, parágrafo 1º da Lei 9609 diz que não se aplica ao programa de computador as disposições relativas aí aos direitos morais, né? Então vejam que segregou-se, né, tornou-se aí o programa de computador muito mais passível de comercialização, né, ao se fazer isso, né, seguir o modelo americano do copyright, porque aí ele pode ser vendido sem o direito, sem o risco, né, do autor reivindicar aí qualquer uma dessas hipóteses do artigo 24, mas com uma única exceção, né, a única exceção aí é que o autor, né, desse programa de computador, ou quem desenvolveu, ele pode sim manejar uma ação quando se prejudica aí a sua honra, a sua reputação, né? Mas isso não significa que ele tem esse direito moral do autor que está aí no artigo 24, né, da Lei 9610. Então, é uma diferença bem significativa de ordem prática
torna o programa de computador algo muito mais ventável, né? Algo muito mais fácil de comercialização, porque não tem toda essa barreira intelectual por trás. Ruim para quem desenvolve, né? Para quem desenvolve, mas enfim, né? Nós sabemos que em termos de computação, o sistema americano, os Estados Unidos como um todo, ele está muito à frente do brasileiro. O Brasil optou aí em seguir a lógica do sistema, né, da lógica do copyright americano. Bom, seguindo aqui no slide, né, o nosso nono slide, apesar do Brasil seguir, né, a lei do software, seguir a lógica do copyright, não significa que o autor, aquele que desenvolveu, não tenha direito sobre aquilo. Né? Então vejam, o caso de proteção daquele programa de computador é de 50 anos. Né? Então vejam que é uma proteção muito maior do que qualquer propriedade industrial, como a gente viu nas aulas anteriores. Né? Então, o direito relativo ao programa de computador vale por 50 anos, contados a partir de 1º de janeiro do ano seguinte à sua publicação. Né? Aí é um outro detalhe interessante, que o software, né, o programa de computador, ele não precisa de registro. Né? O registro é uma cautela. Essa cautela, inclusive, você faz esse registro no INPI, assim como é a propriedade industrial, mas não precisa, basta você publicar aquele software, você começa aí o seu período de proteção. Óbvio que se você não registra, se você não tem esse documento provando de quando você publicou, você é obrigado a provar aí de quando, provar que você é o titular e você foi o pioneiro. Né? Mas, enfim, independe de registro. Enquanto que marca e patente você precisa registrar ou patentear, né? Precisa levar para o INPE, o software não precisa, mas é absolutamente recomendável, né? Absolutamente recomendável aí que vocês, como advogado, orientem, né, os clientes a registrar, porque na ausência desse registro você tem que fazer prova, inclusive em juízo. Né? Então é algo que é absolutamente necessário. E esse registro é onde? Né? Vejam que esse registro vai ser realizado conforme ato designado pelo Poder Executivo. Esse ato designado é um decreto de 98, dizendo que esses programas de computador vão ser registrados, se o titular optar, né, no INPI, Instituto Nacional de Propriedade Industrial. Então tem lá a possibilidade de você registrar também. E aí eu trouxe, né, alguns dados aí dessa questão de programa de computador, né, que em até 2018, setembro de 2018, cresceu aí exponencialmente, né, o número de registro de programas de computador, 44%, né, então nós temos aí um movimento muito grande, né, de criação nesse segmento, em todas as áreas, e inclusive no ramo do direito. Né? Vários softwares aí de gestão jurídica têm surgido nos últimos anos, né? O Future Law, aí, enfim, né? Muitos seminários e congressos têm dito bastante sobre isso. E o detalhe é que essa proteção, uma vez realizada, uma vez feita aí o registro no INPI, essa proteção do programa de computador é automaticamente estendida aí para 176 países, né? Porque o Brasil, junto com esses 176 países, assinou, né, o convênio aí de Berna, foi um tratado que automaticamente aí expande essa proteção, integra todos esses países aí, que é um número bem significativo. Né? Então você não precisa, dentro daquela lógica da territorialidade, registrar em cada país. Não. Né? Uma vez registrado no INPI e concedido aí, né, esse registro, você automaticamente está protegido aí em 50 anos em todos esses países. Bom, uma discussão muito interessante na questão do desenvolvimento do software diz respeito aos funcionários, né, que desenvolvem o software ao longo de sua jornada de trabalho. Né? Então a lógica é bastante simples, está aí no artigo 4 da lei, é aquela: se o funcionário está exercendo e desenvolvendo aquele software a pedido de um empregador
os recursos do empregador, né, e durante o vínculo aí de contrato de trabalho, esse software, né, ele pertence ao empregador. Quem vai ser o titular, né, aquele que inventou é a empresa e não o funcionário. Né? Então, agora, pertence ao empregado quando ele gera aí aquele programa de computador fora, né, da relação de trabalho, né? Gera aí com recursos e tudo mais, sem a utilização dos recursos da empresa. Aí é do funcionário, da pessoa física que desenvolveu. Né? Então, é muito simples. Se desenvolveu o software em razão do trabalho, com os recursos empregados pela empresa, né, aí é da empresa. Se ele exerce isso fora do horário de trabalho, com recursos próprios, o software, né, o titular é do empregado. Né? Então, vejam, nós temos aí, né, a proteção ao software e algumas situações não constituem ofensas aí ao direito do titular. Então, nós temos no artigo 6º 4 hipóteses em que terceiros podem se utilizar daquele programa. Né? Então, vejam, quais são essas hipóteses em que não há violação, né? Não existe direito de qualquer indenização pelo desenvolvedor aí daquele software. A reprodução de um backup, né? Aquela pessoa que faz aí uma cópia destinada aí a proteger, né? e salvaguardar aquele programa. A citação parcial do programa para fins didáticos, né? Então, determinada universidade está estudando aí a sequência de um software para fins de aprendizagem, não tem problema. A ocorrência de semelhança de programa ou outro, em específico aí das suas funcionalidades, né? Então, por coincidência, duas empresas desenvolvem algo semelhante, funcionalidades semelhantes, né? Aí não tem problema, né? E a integração de um programa mantendo as características de outro, né? Então são aqueles aperfeiçoamentos, são aqueles módulos adicionais que integram um com o outro, né? Então quem desenvolve um módulo para ser executado em cima de um programa anterior não tem aí a violação daquele inicial, né? Então nós temos aí essa disposição. Com relação à assistência técnica, vale a pena a gente mencionar que aquele que desenvolve o software ele é obrigado a manter o prazo, durante o prazo de validade da versão, uma assistência técnica. Né? Então, quem adquire um software e tem direito a ter aí assistência daquele que desenvolveu. Né? Qual é o prazo disso? Enquanto durar aquela respectiva versão. Né? Então, enquanto durar aquela respectiva versão, tem aí essa proteção. O titular, né, quem desenvolve esse software, ele pode ceder, né, pode vender aquela licença, inclusive sem aquela proteção do direito moral que a gente viu lá atrás, por meio do quê? Contratos de licença. Né? Então a pessoa vende aí. Esse contrato de licença está previsto aí no artigo 9º dessa lei de software. E por último, né, a questão das infrações. Vejam, violar direitos do autor de programa de computador tem aqui essa disposição específica no artigo 12. Né? Então, não vai lá para a lei de concorrência desleal. Não, vem aqui para a lei específica, né? Também é um crime, também é um tipo penal, e basicamente aí vai ter uma pena de detenção de 6 meses a 2 anos ou multa, ou é uma reclusão aí na questão da falsificação. Né? Vejam, artigo 12, parágrafo 1º. Se a violação consistir na reprodução de programa de computador para fins de comércio, a gente está falando da pirataria. Né? Então, um dispositivo que proíbe e pune a pirataria tem no artigo 12, parágrafo 1º. E vejam que a pena, o crime, é muito mais severo, reclusão de 1 a 4 anos e multa. Né? Então, é uma pena bem mais severa do que a lei de propriedade industrial que a gente viu agora há pouco. Né? E aí a gente traz alguns números da pirataria no Brasil, aquilo que muitos de vocês até, inclusive, sabem e veem, né? Eu não digo no de vocês, mas com certeza todo mundo já viu. 46%, ou seja, metade praticamente de todos os programas instalados no Brasil são irregulares, violam aí esses direitos aí do autor. No Brasil, desde 2013, mais de 2.000 ações aí por uso ilegal de software. Né? O Brasil já aplicou 20 milhões de dólares em multa
e já teve quase 10 mil denúncias aí por uso ilegal de software só em 2016. Né? Então vejam, é a realidade brasileira aí, de uso indevido de software ou, né, falando aí de modo comum, é a pirataria. Né? Pirataria representa aí 50% de tudo que roda nos computadores no país. Então, a lei que protege contra a pirataria está aí, né? Lei 9609, em específico o artigo 12, parágrafo 1º. Crime bastante severo. Bom, pessoal, com essa explanação, a gente encerra aí mais uma semana. Né? Não esqueçam de enviar a questão semanal até aí a próxima quarta-feira. E na próxima semana a gente retorna aí com mais, né, uma videoaula. Agora, na próxima semana, sobre títulos de crédito, a gente dá início a esse grande tópico. Um abraço e até mais.